Bom dia para você, Ivan. Seja muito bem-vindo. Sempre muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Sempre uma alegria. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nesta terça-feira, dia 24. Vamos começar falando sobre o tour de Luiz Inácio Lula da Silva pela Ásia. Vamos começar falando aí sobre a visita dele à Coreia do Sul. Ele disse que o Brasil está pronto para vender carne ao país asiático. O petista aproveitou e, em discurso, relacionou os atos do dia 8 de janeiro, mais uma vez, são incontáveis as vezes em que Lula associa os atos do dia 8 de janeiro a uma tentativa de golpe. Dessa vez, ele usou uma tentativa de golpe na Coreia do Sul em 2024. Conta pra gente mais detalhes sobre essa visita de Lula, Ivan. Então, Daniel, eu quero aqui dar voz, digamos assim, e endossar o que a colega Berenice falava anteriormente à minha entrada aqui sobre a questão da soberania do Brasil, não é? Porque, convenhamos, você não precisa enviar o presidente da República até o outro lado do mundo para vender carne. Isso poderia ser muito bem acordado, acertado entre o Ministério da Agricultura do Brasil, o Ministério da Agricultura da Coreia do Sul. Para isso existem os ministérios, é para isso que existe o Itamaraty. Você não precisa de algo nesse sentido, você enviar o presidente para o outro lado para um acordo como esse. Obviamente que o Lula tenta aí também de alguma maneira pegar essa questão do acordo, né, de venda de carne para a Coreia do Sul só para eventual ganho político pessoal. Sobre a questão do 8 de janeiro, ele traz a questão, né, do presidente sul-coreano em novembro de 2024, que diante de uma ameaça de infiltração da Coreia do Norte na Coreia do Sul, usou um dispositivo ali para colocar o estado de sítio na Coreia do Sul. Posteriormente, ele foi julgado pelas autoridades sul-coreanas como também ali uma tentativa de golpe, enfim, mas nada semelhante ao que aconteceu no Brasil desde o julgamento, as ações, enfim, não caberia um paralelo aqui, mas o Lula tenta colocar isso justamente para ele lembrar do 8 de janeiro, porque, Daniel, ele não tem o que apresentar para a população brasileira. O confronto com um Flávio Bolsonaro será desproporcional. Passaram-se 4 anos e ele ficou falando do 8 de janeiro, ficou falando de Maduro, fica falando de Cuba, fica falando de outras questões que não são relevantes, que não atendem à demanda da população brasileira. Nós sabemos que essa será uma eleição baseada na economia e na segurança pública, e o Lula não tem nada para apresentar sobre isso. Então ele fica rodando o disco ali do 8 de janeiro. Eu acredito que isso não lhe trará nenhum benefício eleitoral, muito pelo contrário. Como eu disse, o contraste com o Flávio será enorme nessas pautas e ele só tem a perder nesse embate com o candidato Flávio Bolsonaro, o Daniel. Agora, Ivan, continuando a falar sobre a relação entre Brasil e um país asiático, o Brasil se prepara para receber uma onda de visitantes da China, depois que Lula aprovou a isenção de visto para cidadãos chineses em viagens de curta duração. Quais são as suas informações, Ivan? Olha, quem está ressaltando essa questão e usando este termo de onda de visitantes chineses no Brasil é uma emissora de televisão CGTN, que é associada ao Ministério da Propaganda do Partido Comunista Chinês, lá, obviamente, da China. Então, eles trazem essa matéria. A gente já repercutiu aqui da aprovação deste acordo, né, bilateral de facilitação de vistos para turismo e em alguns setores também de comércio entre Brasil e China, mas o que preocupa é que, Daniel, a China, tudo bem, vai ter o turista e isso é bom, o Brasil precisa receber turistas, isso gera empregos, gera renda e é muito salutar que o Brasil receba mais turistas. Porém, a China tem um método de também, através do turismo, levar a sua cultura, impor, né, a questão cultural. E nós sabemos que a China é completamente administrada de A a Z pelo Partido Comunista Chinês. Então eu pergunto aqui para você, para nossa audiência da Revista Oeste, nós queremos receber a cultura da China no Brasil? De qual China? A China pré-revolução comunista ou a China posterior a essa revolução? Porque é isso que o Partido Comunista fará. Então é uma questão que eu acho que nós precisamos estar atentos. Repito, é importante a questão do turismo, mas que turismo?
E quando o turismo deixa de ser turismo e é utilizado como ferramenta ideológica, como é que fica isso, né? Então, eu acho que é uma questão que nós precisamos definitivamente estar atentos a esses acordos de liberação de visto. Agora o acordo já foi assinado, mas como que será explorado pelo Partido Comunista Chinês, Daniel? Ivan, e o ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson, foi preso em casa por policiais ontem. Algumas horas depois ele foi solto, depois de pagar a fiança. O diplomata é investigado por receber dinheiro de Jeffrey Epstein e vazar documentos sigilosos do governo britânico, é isso? Isso mesmo, o caso Epstein continua repercutindo aqui no Reino Unido. Nós tivemos essa operação ontem. Lembrando que na semana passada o ex-príncipe Andrew também passou várias horas, não é, detido para que a polícia pudesse fazer investigação, inclusive nas suas propriedades, não é? E também agora, né, nós tivemos então o Peter Mandelson. Só lembrando a nossa audiência que esse senhor que está aparecendo aí na tela, né, ele foi nomeado pelo atual governo do Partido Trabalhista de Esquerda como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, apesar dos alertas do Serviço de Inteligência e do secretário de Estado, Marco Rubio, alertas que iam na contramão, dizendo, olha, melhor não indicar ele. Ele já teve conexões com Epstein, conexões com a China também, inclusive, a gente estava falando da China agora há pouco, e mesmo assim o governo indicou ele. Ontem a polícia, então, deteve ele, fez as buscas e apreensões. E, Daniel, eu sei que o caso Epstein talvez não chegou com tanta força no Brasil ainda. E eu digo ainda, né? Em termos de investigações, em termos de denúncias, enfim. Mas aqui no Reino Unido, esse caso está abalando as estruturas tanto da monarquia quanto do governo britânico, e ele está longe de terminar, e eu acredito que este humilde correspondente aqui trará muitas informações sobre o caso Epstein, pelo menos na repercussão aqui no Reino Unido, viu, Daniel? Muito bem, Ivan Kleber, são 8 horas e 13 minutos no horário de Brasília. Hoje à noite vai ter ali o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, vai fazer um pronunciamento à nação. E nesse meio tempo é importante a gente trazer uma outra informação, porque os Estados Unidos vão retomar as negociações sobre o acordo nuclear com o Irã. Isso vai acontecer nessa quinta-feira, portanto, daqui a 2 dias depois desse pronunciamento de Donald Trump à nação. A reunião é vista como uma tentativa diplomática para evitar um conflito aberto. Enquanto isso, depois de um mês, ainda é difícil contabilizar quantas pessoas morreram na onda de protestos contra o regime iraniano. Semana decisiva, não é, meu caro Ivan Kleber? Olha, esse discurso do presidente Trump, Daniel, é aquele discurso anual que ele faz para o Congresso, para a Suprema Corte e, obviamente, para a população americana. O presidente americano, seja ele quem for, faz esse discurso uma vez por ano, que é o State of Union. E nós aqui na Revista Oeste teremos a alegria de transmitir com tradução simultânea as declarações do presidente Trump para a nossa audiência, para o conforto da sua casa. Então já anote aí, hoje à noite nós faremos ao vivo essa transmissão. A Ana Paula Henkel já também estará conosco nesta transmissão. Será uma alegria levar esse importante pronunciamento do presidente Trump para o público no Brasil, para o público da Revista Oeste. Bom, sobre a questão do Irã, Daniel, eu pude apurar que o vice-presidente J.D. Vance seria aquela pessoa que está fazendo o contraponto dentro da administração Trump, levantando questionamentos se de fato vale a pena engajar aí um conflito militar contra o Irã. Então, a ala, digamos assim, do J.D. Vance talvez conseguiu aí uma última oportunidade para a diplomacia. As reuniões começam nesta quinta-feira em Genebra, na Suíça, deve durar aí pelo menos 2 dias, e muitos analistas acreditam que essa realmente seja a última oportunidade para uma via diplomática. Se essas conversas falharem na quinta-feira, então a opção militar ganha força na mesa. Daniel, eu preciso ressaltar aqui, do ponto de vista militar, todas as indicações apontam para que os Estados Unidos já estão prontos para realizar a operação militar. O comandante lá no Comando Central dos Estados Unidos só está aguardando a ordem do presidente Trump. Ou seja, a política
que ainda não decidiu se usar a força militar ou não. Mas a logística militar americana está pronta, inclusive o Geraldão, velho conhecido aí do público no Brasil, principalmente na Venezuela, ele já chegou em Creta, na Grécia, ou seja, os aviões que ele transporta já estariam em condições de realizar a defesa de Israel em um eventual contra-ataque iraniano ou até mesmo dar esse apoio ao ataque no Irã. Então, não é só o Geraldão, outras aeronaves de logística já chegaram na região, está tudo pronto. Agora é aguardar a decisão política. Eu acredito que de hoje até sexta a gente tem uma definição também desse caso, viu, Daniel? Vamos seguir falando sobre o Irã, Ivan Kleber, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país, Israel, está preparado para qualquer cenário em relação às tensões com o Irã. Parece que os Estados Unidos têm um plano para ajudar, uma ajuda militar a Israel em caso de ataque ao Irã. É isso? O que você pode trazer de informação? Isso mesmo, Daniel. Israel provavelmente participará desse ataque caso os Estados Unidos, né, realizem esse ataque ao Irã e, em contrapartida, os Estados Unidos ajudariam na defesa de Israel caso o Irã contra-ataque, porque a tendência, Daniel, é se os Estados Unidos atacarem o Irã, como o Irã não tem como atacar, obviamente, os Estados Unidos, então o Irã ataque Israel. Aí, nesse sentido, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu coloca ali que Israel está pronto. A verdade é que Israel precisa estar sempre pronto, né? Muitas vezes a gente noticia aqui que as forças de Israel entraram em emergência por conta de alguma ameaça, mas a verdade é que eles estão sempre em emergência, né? Israel é um estado que nasce e no primeiro dia ali, depois da criação de Israel, lá na década de 40, ele já começa uma guerra. Então, os israelenses não podem se permitir de baixar jamais a guarda, mas é bom o Netanyahu vir a público lembrar isso e colocar ali o seu apoio a qualquer iniciativa americana em relação ao Irã, Daniel. Agora, Ivan, eu estava pensando aqui, o Brasil, o povo brasileiro principalmente é tão reconhecido mundialmente por sua hospitalidade, mas infelizmente, justamente num período tão festivo, que é o período do Carnaval, teve um triste episódio de antissemitismo aqui no nosso país. A cena que a gente vai acompanhar ocorreu durante o Carnaval de Rua em Belo Horizonte. Israel. I have a question. Where are you from? Israel. Israel. You. Hey. What the f***? You're from Israel? You're here in Palestine? Não representa a grande parte da população brasileira. Assim, nós cremos, né, Ivan Kleber? Daniel, muito bom isso. Eu reforço o que você disse. Nós aqui da Revista Oeste, nós precisamos ressaltar isso que você falou. Toda a solidariedade aos israelenses, aos judeus que vivem no Brasil. Eu acredito que, inclusive, muitos acompanhem também aqui, né, a programação da Revista Oeste. Isso, como você bem disse, não representa o Brasil. O Brasil foi... Eu falei agora há pouco da criação do Estado de Israel, né? O Brasil foi extremamente importante ali, com Oswaldo Aranha presidindo a sessão que levou à criação do Estado de Israel. Agora, nós chegamos nesse episódio de Belo Horizonte por conta de uma retórica inflamada, inclusive por parte de governantes no Brasil, que levam a essa questão. Quando o presidente... Vamos lembrar, Lula é persona não grata em Israel, mas não é por qualquer motivo, não é por uma questão apenas ideológica que o governo de Israel falou, vamos declarar Lula como persona não grata. As falas de Lula ligando a operação de Israel em Gaza contra o Hamas a um genocídio que levaram à classificação de Lula como persona não grata em Israel. E são justamente falas irresponsáveis como essa que inflamam a retórica e a gente acaba vendo episódios como esse de Belo Horizonte. Tem um outro porém, esse foi gravado, o Daniel, esse aí a gente tem as imagens, a gente pode analisar o que foi dito ali. Quantos outros episódios que acontecem ou aconteceram que não foram registrados, como esse, com vídeo, com uma câmera, enfim, com alguma coisa assim? Pode ter sido muito mais. Então, é muito grave o que está acontecendo e eu pergunto, como que vai ficar isso no período eleitoral, não é? Então, é muito grave, mas eu repito, o Brasil não é essa imagem que está passando aí e eu espero que um dia a gente possa... virar essa página definitivamente, né, da questão, inclusive, do
o antissemitismo. Por outro lado, Daniel, o que eu posso dizer é que os israelenses gostam do Brasil, o governo de Israel sempre separou as declarações do Lula do povo brasileiro, inclusive o agora ministro da Defesa, então ministro das Relações Exteriores do país, o senhor Israel Katz, sempre colocou isso nas redes sociais, inclusive colocando imagens, gravuras ali do povo brasileiro e do povo israelense de lado a lado. Então, do lado israelense, eles separam o que é o governo do povo. E eu acho que a gente, no Brasil, precisa ter consciência disso, né, Daniel? Vamos falar de um ditador aqui no Jornal Agora com você, meu caro Ivan Kleber, porque Kim Jong-un foi reeleito secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, legenda única que governa a Coreia do Norte desde a fundação do país, no ano de 1948. A decisão se deu de forma unânime entre 5 mil delegados presentes no Congresso do partido. Quem votaria contra, né, Ivan Kleber? Dentre os motivos para a permanência do ditador no cargo, tem motivos. Avanços, eles alegam, avanços na construção socialista e fortalecimento das políticas econômicas e militares. Em nota oficial do governo chinês, Xi Jinping felicitou o aliado pela reeleição e falou em relações amigáveis. Dentre esses 5 mil delegados, quem se atreveria a votar contra? Quem seria aquele único voto divergente? Você sabe, Daniel, que o Kim Jong-un realmente está aumentando a popularidade dele, porque, se não me engano, há 5 anos atrás, ele havia sido eleito com 99% dos votos. Teve 1% ali de dissidência na última eleição, esse mas pelo jeito... Esse 1% sabe-se lá onde está, não é? Aí virou 100%, quando você exclui... Conseguiram eliminar esse 1% aí e agora virou 100%. E é engraçado que tem parte da esquerda mundial que celebra isso como uma democracia, né? Vale lembrar que o nome da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia do Norte. Um desavisado, quando olha o nome das duas Coreias, que quer passear na Coreia do Sul, acaba indo, de repente, por engano, para a Coreia do Norte, que é um país tão fechado que não é tão simples assim de você entrar lá. Mas olha, Daniel, a gente falava da perseguição a cristãos, enfim, e quando me vem Coreia do Norte, além de toda essa questão do controle comunista, né, também a Coreia do Norte é um dos piores países do mundo para cristãos. A gente precisa também lembrar isso aqui, a nossa audiência, e o motivo é justamente essa opressão e esse regime totalitário, né? Agora, assim, quando uma ditadura precisa de uma unanimidade em uma votação como essa, é, por outro lado, também um sinal de que a linha que divide a manutenção do poder e a queda de um regime, ela é muito tênue, ela é muito pequena, ela é muito... Então, o regime precisa estar todos os dias contemplando a sua força, exaltando ali, né, ressaltando a sua presença, inclusive no lar das pessoas, né? O que também, por um lado, pode ser considerado como um sinal de fraqueza. E o Xi Jinping mandar aí os parabéns para o Kim Jong-un não é nenhuma surpresa. A Coreia do Norte, ela só existe como ela existe hoje graças ao apoio da China. O dia que a China interromper esse apoio, a Coreia do Norte ela capitula e quem sabe teremos a reconciliação com a Coreia do Sul. Agora, também muito se falava, Ivan, sobre Kim Jong-un estaria preparando a irmã dele para poder substituí-lo eventualmente, mas o que tem sido percebido por jornalistas, pela imprensa em geral, é de que ele tem colocado mais a filha dele para aparecer. É uma adolescente de 13 anos de idade. Seria ela a preparada para manter aí essa dinastia? Isso, ele provavelmente usará aí métodos monárquicos, digamos assim, né? Engraçado, né? O movimento revolucionário usando uma questão da monarquia. A irmã dele tem muito poder no que diz respeito à política exterior. Então ela muitas vezes é voz quando a Coreia do Norte precisa mandar um recado para fora do país. Inclusive, ela é casada com um dos principais generais da Coreia do Norte, mas as poucas informações que a gente consegue apurar da Coreia do Norte, Daniel, indicam que o Kim Jong-un está propenso, sim, a preparar a filha dele para uma sucessão. O Kim Jong-un, ele também, né, recebeu esse poder do pai dele, né, que por consequência recebeu do pai, então vai mantendo essa questão hierárquica. Tá aí a nossa direção gentilmente coloca as imagens aí. Então o Kim Jong-un já começa a apresentar a filha em eventos públicos, etc. E muito provavelmente ela já está sendo
treinada, então, para eventualmente substituir o Kim Jong-un. Mas não se enganem, quem realmente detém o poder na Coreia do Norte é a cúpula das Forças Armadas do exército norte-coreano, Daniel. Durante décadas, as armas nucleares, esse poderio militar, estiveram sempre acima de tudo lá na Coreia do Norte, mesmo quando as reservas de alimentos se esgotavam, mesmo enquanto a população passava muita necessidade, né? Isso mesmo. E mais recentemente, vale lembrar, a Coreia do Norte enviou ajuda para a Rússia durante na guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, Daniel?